Olha, para começarmos, há uma citação que eu acho que resume isto na perfeição. É do jornalista e historiador Mike Conroy. Ah, sim, sei qual é. É ótima. Ele disse, e cito, o que começou como um traje de substituição para o Homem-Aranha Virou um dos maiores pesadelos do lançador de teias da Marvel. Isso mesmo. é uma síntese brilhante, não é? Porque mostra a evolução quase acidental de uma ideia. Completamente. É muito raro uma coisa tão simples, tipo uma mudança de roupa, ganhar vida própria e tornar-se nisto, numa entidade tão complexa. E é precisamente essa entidade que vamos analisar hoje. O Venom. Queremos perceber a fundo os poderes, os inimigos e, claro, o impacto cultural que esta criatura conquistou. Certo. E para se perceber o pesadelo, como diz o Conroy, temos de ir à base. A pergunta não é tanto quem é o Venom, mas sim o que é. O que é um simbionte? É exatamente. É aí que a história começa a ficar mesmo assustadora. Ok, então vamos a isso. A primeira coisa que salta à vista é a capacidade principal dele. Ele pode fundir-se com quase qualquer ser vivo. Sim, essa adaptabilidade é crucial. Não é uma arma, não é um fato que se veste, é uma segunda pele viva. Que cria uma ligação biológica. Uma ligação profunda. E o mais importante, e acho que este é o ponto-chave, é que a ligação funciona nos dois sentidos. O simbionte aprende, ele retém informação. E é essa capacidade que muda tudo na história. A ligação com o Peter Parker não foi só um momento. O simbionte fez, no fundo, um download permanente dos poderes dele. Exato. Não é uma imitação. Ele aprendeu o código-fonte do herói. E guardou uma cópia. É um parasita que aprende. E é aí que reside o verdadeiro terror para o Peter Parker. O Venom não é só mais um inimigo forte. Não. Quase como lutar contra um fantasma. Precisamente. E há outro pormenor que eu achei fascinante para definir a natureza dele, a sua natureza alienígena. A personagem é classificada como sem género. Ah, sim. Isso é muito importante. Afasta ainda mais da nossa compreensão, não é? Completamente. Reforça o quão alheio ele é. Não encaixa nas nossas caixas biológicas nem sociais. Não pensa como nós. As motivações são outras. São outras. Vêm de um instinto de sobrevivência, de uma necessidade de simbiose que é totalmente estranha à experiência humana. E isso torna-o perigosamente imprevisível. Certo? Não se pode negociar com ele da mesma forma. Não há uma humanidade a que apelar. Porque ela simplesmente não existe. E isso vê-se de formas incríveis nos poderes dele. Nós pensamos sempre nos poderes que ele copiou do Homem-Aranha. Sim, a força, a agilidade. Mas o que mais me surpreendeu foram as habilidades que são só do simbionte. Coisas que o Peter Parker nunca, mas nunca, poderia fazer. Sem dúvida. E essas capacidades são, se calhar, ainda mais perigosas. A primeira que me vem à cabeça é a mudança de forma. E não estou a falar só de criar lâminas ou tentáculos, que é o que vemos mais. Não. É mais subtil. Muito mais. A informação que temos fala da capacidade de disfarçar completamente o hospedeiro. Dão aquele exemplo do McGargan. Que se disfarçou de médico. Sim. Isso é de um nível de infiltração. É terror psicológico puro. Vai muito para além de combate. Transformam num simples aumentador de força num instrumento de engano. Ele pode estar em qualquer sítio, ser qualquer pessoa. A ameaça deixa de ser só física. Passa a ser constante, paranoica. Imagina o que é para o Homem-Aranha. O paramédico na rua, um carteiro, pode ser o teu pior inimigo à espera. A paranoia seria... insuportável. E não fica por aqui. Ele pode camuflar-se até ficar invisível e alterar o tamanho. A versatilidade tática é quase infinita. É a combinação de tudo isto que o torna tão formidável. Mas há uma característica. Ou melhor, uma imunidade. Eu sei onde queres chegar. Que o eleva de inimigo difícil a predador perfeito do Homem-Aranha. A sua total imunidade ao sentido de aranha. Exatamente. Isto para mim é o mais aterrador no Venom. O Homem-Aranha sobrevive por causa daquele alarme na cabeça dele. Mas contra o Venom, silêncio. Porquê? Porquê é que isso acontece? Bem, o sentido de aranha detecta ameaças. Como o simbionte esteve fundido com o Peter, o corpo dele não registra como uma ameaça externa. Já foi parte dele. Já foi parte dele. É um ponto cego no seu sistema de defesa. Quer dizer, o Homem-Aranha sente um soco vindo de trás de uma parede, mas não sente o Venom aproximar-se por trás em silêncio. E isso muda as regras do jogo todas. Inverte a dinâmica. Completamente. Contra quase todos, o Homem-Aranha é o caçador. Contra o Venom, ele é, sem margem para dúvidas, a presa. E essa não é a única imunidade surpreendente que encontramos.
Aparentemente, ele também é imune ao olhar de penitência do motoqueiro fantasma. Sim, e esse detalhe é muito, muito revelador. Parece vir de outro campeonato. E vem, o olhar de penitência é uma arma mística quase espiritual. Força o alvo a sentir toda a dor que já causou. Certo. O fato de não funcionar no Venom sugere algo profundo. Talvez o simbionte não tenha uma alma como nós a entendemos, ou então a consciência dele é tão alienígena que não processa conceitos como culpa ou remorso. Seja como for, mostra que ele é resistente a um nível que transcende o físico. Exato. Tem defesas contra ataques sobrenaturais. Então, temos uma criatura super forte, versátil, que se disfarça e que é resistente a ataques místicos. O perfil de inimigos dele deve ser impressionante. É uma galeria de inimigos muito peculiar e que nos conta uma história. A lista começa, claro, com o Homem-Aranha. Depois temos Knull, Carnificina, Anti-Venom, Toxina, Scream e Riot. Ok. Se olharmos para isto, um padrão salta logo à vista. O Homem-Aranha é a Nêmesis original, a razão de ser. O Knull é, bem, o deus dos simbiontes, uma ameaça cósmica. Mas e os outros? Carnificina, Anti-Venom, Toxina, Scream, Riot, soa tudo muito... Familiar. Pois, são todos outros simbiontes. Ah, é verdade. O Carnificina é a cria dele. O Anti-Venom é uma versão antagónica, criada a partir de restos do simbionte. O Toxina é o neto do Venom. E os outros são de uma ninhada artificial. Então o que isto nos diz é que o maior conflito do Venom não é com os heróis. Não, é uma guerra civil dentro da própria espécie. É quase uma saga familiar alienígena a acontecer na Terra. Isso dá uma mitologia muito mais rica do que a simples dinâmica de herói contra vilão. Sem dúvida. São conflitos de linhagem, de ideologia, de sobrevivência, tudo dentro da mesma raça. Mostra que ser um simbionte não é uma coisa só. Existem fações, rivalidades. É uma luta em duas frentes, então, pelo lugar dele no mundo dos humanos e contra a própria família disfuncional? Exatamente. Uma luta constante. É fascinante, mas se dermos um passo atrás e olharmos para o todo, o facto que se tornou monstro, os inimigos que são família, a pergunta que me surge é: como é que o mundo, dentro e fora da ficção, vê esta personagem? Qual é o legado dela? Bem, as classificações que encontramos pindram um quadro muito claro e, ao mesmo tempo, surpreendentemente complexo. Vamos aos dados. Como vilão, o estatuto dele é indiscutível. A IGN pô-lo em 22º na lista de maiores vilões de banda desenhada de sempre. Certo. E a revista Empire colocou-o em 33º nos 50 maiores personagens de banda desenhada. Só isto já o põe no panteão dos grandes. Sem dúvida. Estar nessas listas, ao lado de nomes como o Joker ou o Magneto, significa que ele transcendeu o papel de simples antagonista. Mas é aí que a história fica ainda mais interessante. E contraditória. E contraditória. Porque a mesma IGN que o nomeia um dos maiores vilões também o inclui numa lista muito, muito diferente. E esta contradição que para mim define a personagem. A versão do Venom, com o hospedeiro, Mac Gargan, foi classificada como número 17 Sim. na lista dos Top 50 Avengers, dos Vingadores. E a versão do Flash Thompson como número 27 na mesma lista. Espera, um Vingador? Como é que uma personagem pode ser ao mesmo tempo um dos maiores vilões da história e em duas versões um dos melhores Vingadores? Parece um paradoxo, não é? Mas é o paradoxo que está no centro do apelo dele. Mostra que Venom não é só o simbionte, é a entidade combinada. Simbionte mais hospedeiro. A pessoa que o veste muda tudo. Muda tudo. A presença do Gargan e do Thompson nessa lista diz-nos que, dependendo da bússola moral do humano, o poder do simbionte pode ser canalizado para o heroísmo ou para uma vilania ainda maior. Faz todo o sentido. O McGargan já era um vilão, o escorpião, o simbionte provavelmente só pegou nessa maldade E amplificou-a. Deu-lhe uma desculpa para ceder aos seus impulsos mais sómbrios. E o Flash Thompson é o oposto. Um veterano de guerra, um herói que procurava redenção. Exato. Para ele, o simbionte não era um monstro. Era uma segunda oportunidade, uma forma de voltar a ser um soldado, um herói. Ele deu um propósito ao simbionte. Portanto, a identidade do Venom é fluida. Ele é a personificação da ideia de que o poder em si não é bom nem mau. É só um amplificador do que já lá está. É um teste de caráter constante, tanto para o humano como para o alienígena. E essa luta interna é muito mais cativante que um simples monstro.
O conflito é, acima de tudo, interno. É uma jornada e tanto, de um fato alienígena a um pesadelo, a um vilão icónico e um vingador. O que fica claro é que Venom é muito mais do que um monstro com dentes. É um espelho. Um espelho que reflete e amplifica o melhor e o pior de quem se atreve a usá-lo. Sim. E essa ideia do simbionte como um espelho amplificador deixa-nos com uma reflexão final que eu acho interessante. Diz. Se pensarmos nestas diferentes versões, a clássica com o Eddie Brock, a monstruosa com o McGugan e a heroica com o Flash Thompson, Sim. fica uma pergunta importante no ar. A natureza do simbionte é inerentemente má? Ou é no fundo neutra e funciona apenas como um amplificador que intensifica as tendências, sejam elas heroicas ou vilãs, que já existem no hospedeiro? Dá que pensar. A resposta a essa pergunta é talvez o maior mistério e o eterno fascínio do Venom.